Atenção, atenção, ouvintes da Rádio Universitária. Agora você está comigo aqui no Empreendedor em Ação. Empreendedor em Ação, você já sabe, é seu programa semanal, toda quinta-feira às 18 horas, aqui na 101,1 FM. Aqui nós trazemos para vocês, gente, mais do que dicas, nós trazemos verdadeiras mini mentorias para melhorar o negócio que você já tem, ou você que está querendo iniciar aquele projeto de empreendimento, é um aspirante ao empreendedorismo. Pois é, o nosso programa, ele vai um pouco além. Nós trazemos aqui histórias de superação, trazemos pessoas que realmente têm uma trajetória de sucesso e que traz para a gente aqueles insights que muitas vezes vão servir para também colaborar com a nossa trajetória. Eu acho que isso é muito importante e se você acha que é também, você pode mandar para a gente os elogios, você pode mandar para a gente sugestão de pauta. É só enviar o e-mail para o empreendedoremasãomoc@gmail.com que a gente tem o maior prazer, tá? De utilizar as suas dicas aqui no nosso programa. Me segue lá também no Instagram, @ariane_reinventa. Lá você tem dicas sobre empreendedorismo, liderança feminina, você fica sabendo de eventos que estão rolando na cidade, cursos, treinamentos. Eu vou compartilhando coisas importantes lá para vocês. Vou também falando um pouquinho sobre o meu dia a dia, falando sobre liderança criativa e compartilhando o nosso cronograma aqui da Rádio Universitária, tá? E outra, não se preocupe se você perder um programa ou outro, só ir lá no nosso canal, no Empreendedor em Ação, no YouTube. Lá você tem podcasts completos, tem também mini vídeos, né, os shorts, para você entender quem foram os nossos entrevistados, enxergar as carinhas aí, tá? E ficar por dentro aqui dos nossos bastidores. Olha só, no programa de hoje, nós vamos conversar com a Laura Lilian Ferreira Silva. Ela é psicóloga, especialista em avaliação psicológica e MBA em administração e gestão de pessoas. Tem mais de 20 anos de experiência em recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento e já atuou em empresas multinacionais, nacionais e também na área de educação, como professora universitária e coordenadora de programas de diversidade e inclusão. Ela é sócia da Vincular. Nós já trouxemos, inclusive, aqui a Sara, que também é uma outra sócia da Vincular, e eu até falei, gente, nós vamos explorar, nessa palavra não, viu, Paulo? Mas nós vamos, assim, utilizar mais a Vincular, né, dos profissionais da Vincular, para trazer pra gente aqui essas mini consultorias. Por quê? Porque elas acabam nos ajudando a fazer com que vocês entendam que conectar pessoas e empresas é muito importante, né? E falar mais sobre soluções de gestão de pessoas e processos, porque faz muita diferença. Bom, quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Cicobi Credinor, a Novais Empreendimentos, a Impremix, a Crijóias, a Classic Men's Club e a Fadenor pelo apoio cultural ao nosso programa. E seja bem-vinda, Laura, ao nosso programa. Até que, enfim, a palavra chegou a você. Olá, Ariane, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universitária. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar minha experiência, os desafios que nós temos enfrentado hoje na área de gestão de pessoas, as mudanças, as tendências. Então, eu tenho muita satisfação em falar sobre esse assunto e espero contribuir de verdade com quem está nos escutando, seja as pessoas que estão no mercado de trabalho, os trabalhadores, sejam aí os empresários, líderes, que de repente pode ter algum insight aí com a minha participação. Obrigada. E a gente faz muita questão de trazer olhares diferentes acerca de diversos temas, porque eu acho que isso que é o legal, né? Porque às vezes você traz uma consultoria, você traz uma mentoria que fala sobre determinado assunto, mas você tem um outro consultor, um outro mentor que também tem um material, um conteúdo interessante sobre aquele assunto e ele traz um outro viés. E eu acho que isso é muito interessante e importante aqui, né, para contribuir para quem está nos ouvindo. Mas, Laura, então, a sua trajetória, ela une psicologia e gestão de pessoas, né? Eu queria que você falasse um pouco, assim, de você, como é que você chegou nesse momento aí da sua carreira, né? E como que essa combinação de conhecimentos ela vai contribuir para um olhar mais humano, mas também um olhar mais estratégico e um olhar que esteja com foco na gestão empresarial. Bom, Ariane, eu estou na área de gestão de pessoas aí há mais de 20 anos, para ser mais exata, quase 30. Praticamente 30. E você tem cara de menina, depois você me conta uma receita. Então, eu tenho visto, né, muitas mudanças. Mas como que eu cheguei? Eu comecei a trabalhar com RH lá em 1997. Olha. Foi quando eu conheci a área, eu não tinha feito ainda o curso de psicologia, a partir daí que eu conheci a psicologia como possibilidade de atuação
Eu já estive aqui na Unimontes, eu fui aluna do curso de Economia. A filha da casa, gente, filha da casa, maravilhoso. Mas não concluí porque eu me apaixonei mesmo pela psicologia e vi que eu poderia contribuir, né, e somaria com o meu propósito muito mais. Então, eu atuava na área de RH, em empresas multinacionais. A partir daí, então, eu me ingressei no curso de psicologia. São 2 saberes que me enriquecem com possibilidades de ajudar as empresas e as pessoas. A psicologia, ela traz para mim a escuta, a sensibilidade, o conhecimento técnico sobre aprendizagem, desenvolvimento humano, relações interpessoais, a escuta, né, como uma ferramenta muito importante para a liderança, e também e por outro lado, a gestão de pessoas traz para mim as ferramentas para que eu possa unir esses 2 conhecimentos e gerar resultado tanto para as pessoas quanto para as empresas, crescimento sustentável para as 2 partes. É porque hoje não adianta mais a gente focar só na técnica, né, Laura? Exato. A gente entende, a gente tem visto esse movimento global aí, desde quando a gente começa a ver aquelas paradinhas assim, né? O que vai ser destaque na gestão até 2025? De um tempo para cá a gente começou a ver essas publicações, né? Ou seja, em revistas, hoje muito mais na mídia, né, na rede social. O que vai estar em destaque na gestão em 2025, em 2030? Mesmo porque tem muito evento acontecendo pelo mundo afora, as pessoas estão discutindo muito sobre isso, né? A gente está tentando precaver para conseguir lidar com o futuro. E é um futuro que antigamente as coisas mudavam muito mais devagar. Mas hoje com a inteligência artificial, com a mudança da informação, a mudança ela muda a cada segundo, né? O milésimo de segundo, não sei se eu estou exagerando, mas acho que eu não estou exagerando não, né? E aí a gente precisa estar o tempo inteiro se adaptando ao processo e criando soluções para o que virá, né? Então eu acho que hoje a psicologia, né, o estado mental das pessoas, ele influencia muito a maneira como as coisas serão operacionalizadas, né? Não tem mais aquela conversa, você tá com problema na sua casa, deixa na porta e entra. Antigamente tinha essas rigidezes, né? Hoje a gente não tem mais isso, né? É bem mais flexível, não é isso? Hoje a gente tem um ambiente de trabalho, né, em que as pessoas chegam por inteiro. Hoje não, sempre foi assim, na verdade, né? Chegam inteiras, com suas questões pessoais e profissionais. E isso reflete na vida em todos os aspectos, né? Qualidade, inclusive, das relações que estabelecem ali dentro da empresa. E, de fato, nosso organismo, nossa psique, ela não tem essa velocidade de internalização dos novos conhecimentos como uma mudança, um clique, né? Como uma atualização de um sistema. Nós precisamos de mais tempo, precisamos de treinamento, de repetição para assimilarmos essas mudanças, né? Então, essa velocidade não é acompanhada da nossa velocidade de processamento. E daí surgem consequências positivas e negativas. Com certeza. E a gente que é empresário, a gente tem que estar o tempo inteiro, né? É aquela coisa, o olho no gato, o olho no rato, não é isso? Não tem como ser diferente, né? Mas ao longo desses mais de 20 anos de experiência, quais mudanças mais marcantes você percebeu nas práticas de recrutamento e de seleção que está muito dentro da área que você trabalha, não é isso? E como que elas impactaram a relação das empresas com os talentos? Eu estou super interessada nessa parte, porque a gente sabe que nós estamos passando por uma crise de rotatividade, né? Aqui em Montes Claros, né? Norte de Minas, né? Estado, Brasil, é mundo. Isso já vinha sendo dito por pesquisas antes da pandemia, né? Eu acompanho algumas empresas de pesquisas globais e elas já vinham fazendo apontamentos. Olha, vai chegar um momento entre 2020 e 2030 que nós teremos mais da metade da população exercendo funções para as quais elas não estão, inclusive, capacitadas. E vai faltar gente para exercer as profissões que precisam de capacitação. Então, quer dizer, a coisa está sendo anunciada há muito tempo e agora nós estamos sentindo muito isso na pele, né? É verdade. O que eu vejo aí, né, ao longo dessas décadas de trabalho? A gente tinha um processo de seleção há 20, 30 anos atrás muito mais focado
no conhecimento técnico. Então, era o currículo, era a formação escolar, as experiências anteriores. Isso nos levava à escolha das pessoas para, né, entrarem ali, essa busca pela pessoa certa para a empresa, ou para a vaga, a posição. E, atualmente, os processos de seleção estão muito mais focados nas competências comportamentais, que a gente chama de soft skills, né? Então, por quê? Porque é mais fácil, é possível você ensinar procedimentos, técnicas, metodologias de trabalho mais fácil e mais rápido do que ensinar comportamentos, né? Necessários, habilidades. Então, hoje a gente precisa de pessoas com inteligência emocional, que saiba se relacionar, que tenha uma comunicação assertiva, né? E aí, para cada vaga, é claro, existe um conjunto de competências diferentes que são exigidos. Mas o foco muito mais hoje é nessa competência comportamental, no fit cultural, né? Que é fazer esse alinhamento. Quer falar fit cultural? Uhum. Esse alinhamento entre os valores da pessoa com os propósitos e valores da empresa, né? Então, hoje a gente tem um trabalho muito mais focado nesse aspecto. Que a gente vive em Montes Claros uma realidade também de mais oferta de trabalho, né? E isso faz não que a gente não tenha pessoas desempregadas ou que estejam procurando emprego ou trabalho. Elas têm a opção de escolher. Então, a rotatividade, ao meu ver, né? Claro, precisaremos fazer pesquisas para trazer dados, mas o que eu tenho observado é isso. Então, uma rotatividade maior, porque as pessoas estão escolhendo, né, empresas que sejam mais atrativas para elas. Ela, de repente, começa no trabalho, fica ali 2, 3 semanas, ela estava participando de 3, 4 processos seletivos, e aí um determinado processo seletivo, que tem uma oferta melhor, que tem um fit melhor com ela, ela faz essa escolha e aí essa rotatividade aumenta, né, nas empresas. Solução para isso? Não temos. Precisamos rever os processos internos e tornar as empresas mais atraentes, né? Então, eu sempre pergunto para os empresários quando vou conversar. E quando a gente fala empresa, a gente fala assim, micro, pequeno, médio, grande, gigante, todas, não é isso? Todas enfrentam o mesmo momento. Porque às vezes as pessoas escutam, são pequenos, são micro, tem lá 1, 2 colaboradores, tá passando pela mesma coisa, mas acha que isso é assunto, é papo de empresa grande. É verdade. Então a gente, e inclusive é o que nos motiva a estar nesse lugar, né, com a Vincular. É justamente transformar esse pensamento de que não é só a grande empresa que é um bom lugar para trabalhar. Nós podemos ter ambientes saudáveis e que conectam pessoas independente do porte dela. Até porque hoje a gente tem empresa pequena que tem um faturamento enorme. Então, pequeno não é... Pequeno em número de colaboradores não é, né, sinônimo de ser uma empresa... né, que não precisa cuidar desses aspectos humanos também. Então, a gente hoje trabalha muito em função de levar essa mensagem, de sensibilizar os empresários, principalmente com a pergunta assim, por que é bom trabalhar na sua empresa? Como empresa de recrutamento e seleção, nós vamos oferecer a vaga para os trabalhadores. Então, nós precisamos desse argumento, né, para que as pessoas se interessem pela vaga. E também de que maneira que a empresa está cuidando da sua imagem, né, do seu branding. Por que as pessoas querem trabalhar na empresa X e não querem trabalhar na empresa Y? Às vezes nem é por salário. Não, e também às vezes não é nem só a credibilidade que a empresa tem no mercado, né? Eu já falei isso aqui esses dias num programa, às vezes nem é isso. Na verdade, a gente tem que ter um olhar integrado acerca do que a gente está fazendo no mercado, né? E isso não é fácil, Laura. Não é fácil, é um grande desafio. É um momento de transformação que a gente passa mesmo no trabalho, nas relações de trabalho, no mercado de trabalho. Nós sempre estamos em transição, então se eu usar isso agora e falar, a gente está no momento de transição. Se a gente olhar para a história da humanidade, para a história do trabalho, nós estamos sempre em transição porque estamos sempre em evolução. Mas é preciso ter esse olhar sensível para o que as pessoas que estão buscando trabalho, elas hoje buscam, né, passar 8 horas do seu dia ou mais envolvidas numa atividade.
E o que as empresas também precisam e esperam e estão ofertando, Sim. né? Então, é esse encontro também dos interesses para que seja bom para todas as partes, para que seja sustentável, para que seja satisfatório, produtivo, gere resultado para todas as partes. Ou seja, as soft skills, elas não são só para os colaboradores, elas são também para os gestores. São, sem Os dúvida. gestores também têm que estar abertos para repensarem a maneira Exato. como eles lidam, né, com suas equipes e com o mercado, com seus fornecedores, enfim, com todas essas questões que rodeiam o negócio aí, né? Exato. Mas você já implantou programas de diversidade e inclusão em organizações, né? Eu adoro esse tema porque eu penso que esse é o tema do futuro e talvez esteja aí a nossa salvação com relação a essa questão da rotatividade, né, dos colaboradores, enfim. Mas quais são os maiores desafios para que esses programas eles deixem de ser apenas discurso, né? Porque é uma coisa que a gente tem que pensar bem. Eu gosto, eu falo, mas e aí? Eu estou fazendo lá, né? Para se tornar uma cultura organizacional efetiva. Então, quais são os maiores desafios que você enxerga e qual a sua perspectiva? Você que lida com isso diretamente. Bom, é um ponto sensível ainda na nossa sociedade. A gente já tem mais abertura do que tivemos no passado, né? Uma consciência estamos mais conscientes, mas a gente ainda precisa evoluir muito nesse aspecto. Eu vejo que tem empresas que têm isso como política, a inclusão, né, os programas de diversidade, tem escrito no papel, mas papel sem ação não é nada. E o que faz uma cultura? É o que é todo dia feito, todo dia repetido, isso vai construindo a cultura. E a liderança, nesse caso, tem um papel fundamental, porque as pessoas se inspiram nas lideranças, né? As pessoas observam os exemplos dos líderes e aí a primeira estratégia é trabalhar, do meu ponto de vista, com as lideranças, com conscientização, trazendo conhecimento mesmo, dados, trazendo possibilidades de como também lidar com a diversidade e também é uma perspectiva de mudança de paradigma. A diversidade, ela pode ser uma estratégia da empresa, ela traz riqueza para a empresa, né? Criatividade para a empresa. Então, assim, essa consciência, o letramento também em diversidade e inclusão é fundamental para a liderança, mas também para os colaboradores. Nós somos um país Quando você fala assim, o letramento, o que você quer dizer especificamente? Eu quero dizer que as pessoas a gente precisa rever, inclusive, nosso vocabulário. Entendi. Né? De como abordar as pessoas, de como tratar as pessoas, por exemplo, como elas querem ser chamadas. Sim, porque a gente tem essa mania, as nossas falas, elas podem ser preconceituosas em muitos momentos, né? Aquelas frases que vão se repetindo, né? Isso. Entendi. E que a gente vai reproduzindo e que faz parte desse preconceito que é estrutural, né? Seja racial ou de qualquer outro grupo de minorias de diversidade. Então, nós precisamos, inclusive, transformar a nossa forma de comunicar e a comunicação assertiva passa por isso também, para que o vocabulário mude, para que as pessoas que estão ali, que se identificam com algum grupo de diversidade, se sintam pertencentes, se sintam acolhidas, né? E perceba que ali é um ambiente psicologicamente seguro para trabalhar, para produzir, para poder conviver, né? Sendo elas mesmas. Então, esse é o grande desafio. Não adianta ter no papel, o que conta mesmo é a ação, o dia a dia, que vai transformar aquilo em cultura da empresa. E isso é algo que, assim, faz muito sentido a gente falar, né? Porque do mesmo jeito que as coisas estão surgindo, novos conceitos, novas ideias, novas expressões, né? A gente nem dá conta de assimilar. Eu não dou conta de assimilar. Tanto de expressão que surge nesse mundo corporativo. Então, alguém fala alguma coisa comigo, eu falo, oi, repeat, please. Fala, explica esse negócio, troca em miúdos aí, pelo amor de Jesus. Como é que fala? Faz um aportuguesamento da palavra aí pra nós. Glossário também, porque né? Não dá, um glossário é legal. Mas do mesmo jeito que surge, a gente também pode promover o apagamento, né, de expressões e de palavras
que suscitam esses gatilhos, Exato. Né, que podem muitas vezes levar as pessoas para um espaço psicológico ali de autodestruição de imagem mesmo, né? De adoecimento. Autodepreciação, de aborrecimento. E isso aí, gente, dentro de um negócio onde você tem equipes, independente do ramo que você trabalha, isso é uma bomba relógio, né? E aí você tem um problema muito, muito complexo. Ariane, eu queria fazer uma observação, Claro. porque quando a gente pensa em atrair pessoas para nossa empresa e formar uma equipe sólida, é muito importante, o foco é na competência da pessoa, não na cor da pele, não no gênero. Na orientação sexual. Na orientação sexual, né? Ou religiosa, né? Exato. Né? O foco é na competência da pessoa, né? Se ela produz, ela gera resultado, ela interage bem ela se relaciona bem com a equipe, né? Ela compartilha dos valores da empresa, ela ajuda o negócio a crescer, seja ele o tamanho que for. Isso é mais importante. Esse olhar humano para as pessoas e entender que a diversidade ela é uma estratégia fundamental hoje para as empresas. Tem muitas pessoas que hoje escolhem as empresas por estratégia, por programas de diversidade que elas têm, independente dessa pessoa fazer parte ou não do gênero do grupo de diversidade, sim, mas porque ela já entendeu que isso é importante até para que ela também se sinta pertencente àquele espaço, que é um espaço, né, um espaço bom de convivência, acolhedor, né? De convivência. Legal. E assim, como professora universitária e supervisora de estágio, você também acompanhou de perto aí a formação de novos profissionais, né? Profissionais nascendo, enfim. Quais habilidades comportamentais que você acredita que ainda são pouco exploradas na academia, né? Na universidade, enfim, nos cursos técnicos, né? E que o mercado exige cada vez mais? É muito importante a gente ter currículos atualizados. Então, o que eu percebo, inclusive estive na coordenação de curso, era uma grande preocupação nossa de ter o currículo atualizado com as demandas do mercado. Ainda eu vejo os cursos técnicos, os cursos profissionalizantes, curso superior, muito focado no ensino da técnica. Sim. Né? Dos procedimentos, da metodologia e menos focado em desenvolver as habilidades comportamentais, que é o que eu disse, né? Que é o que é pedido hoje. Que é utilizar na prática, isso, né? Então, muitas vezes no estágio, lá no final do curso, que o estudante é avaliado em termos de comportamento, relacionamento com o cliente, né? De gerar resultado, capacidade de tomada de decisão, de comunicação assertiva, flexibilidade cognitiva, capacidade de análise, lá no final do curso, quando ele entra em contato com a prática, ou só depois, quando ele já está no mercado de trabalho e que é exigido dele na avaliação de desempenho, no feedback contínuo que existe ali na empresa, seja formal ou informal. E aí a gente tem, assim, percebe essa falha, né, na formação. Então, a minha sugestão hoje é que desde os primeiros semestres nos cursos, essas competências já sejam trabalhadas, né? Que a gente tenha disciplinas, conteúdos específicos mesmo. Aí faz diferença. Para trabalhar e ajudar também o estudante no processo de autoconhecimento. Porque à medida que ele se conhece, ele também vai fazer escolhas melhores, ele vai poder desenvolver os pontos mais frágeis da sua formação, né? Porque algumas características vêm ali da história, né, das pessoas e que podem ser mudadas, que podem ser desenvolvidas. Então, eu prezo por um currículo que tenha aula de artes, que tenha processos grupais, para que as pessoas, né? Criativos, né, textos reflexivos, sabe? Isso não são difíceis de serem incluídos, né? E que contribuem para essa formação humana, para além da formação técnica que hoje os currículos oferecem, né? E aí a gente precisa investir nos professores, que trazem métodos muito tradicionais ainda, aquilo que aprenderam, né? E acabam replicando. Então, é preciso um investimento no corpo docente
para que esse corpo docente também esteja preparado para poder ajudar os estudantes, saber observar, dar feedback, né? Ser cuidadoso, porque é um aspecto delicado também, e a gente sair dessa avaliação exclusivamente cognitiva e incluir a avaliação comportamental, né, no processo de ensino-aprendizagem. É verdade. E assim, eu fui professora universitária do curso de empreendedorismo e gestão de empresas por 8 anos, né? Então, assim, os cursos em que eu dei aula jornalismo, pedagogia, gastronomia. Então, assim, ali no meio do curso, né, tinha essa disciplina. Então, assim, de certa maneira, essas pessoas estavam sendo preparadas para o mercado, assim, olha, você é o seu próprio material de trabalho, que está aí no seu cérebro. Sim. Seu cérebro precisa entender que quando você se formar aqui, você tem que estar preparado para lidar com o que o mercado traz. E o mercado vai te trazer isso, te trazer aquilo, Ana. E aí, vamos agora pensar que você vai empreender. Vamos pensar no modelo de negócio que poderia ser seu negócio. Então, as minhas disciplinas, eu sempre trazia o método de modelo de negócio do Sebrae, né, para as minhas disciplinas, para eu conseguir levar essa galera e tal. E aí, hoje a gente vê médicos, advogados, né, empreendendo assim de uma maneira surreal, mas sempre comentam, porque no meu curso, eu estudei lá 10 períodos, 12 períodos, mas eu não tive a oportunidade de me preparar para ser autônomo no mercado de trabalho. Então, assim, é lógico que tem muitas nuances, eu estou falando até dos profissionais autônomos, né? Mas, assim, só para utilizar esse gancho que você trouxe, porque é muito importante a gente falar sobre isso. E aí, aproveitando esse ponto, porque a gente já está encerrando o primeiro bloco, Paulo, você está acelerando esse tempo. Nós vamos conversar, Paulo, no intervalo. Então, enfim, nós vamos... eu queria que você falasse pra gente encerrar, nós temos 5 minutos para encerrar esse primeiro bloco. O que mais pesa hoje na construção de um clima organizacional, para ele ser saudável? O que mais pesa? Políticas bem estruturadas ou líderes preparados para lidar com pessoas. E quando eu falo líderes preparados para lidar com pessoas, eu estou falando também do dono do negócio. Né? Aquela senhora lá, do senhor, do rapaz, da moça que abre, põe a plaquinha lá, ou abre um digital, mas precisa de equipe para poder estar por trás dos bastidores. E também da galera que tem o cargo de liderança, né, dentro do negócio. Então, o que você acha assim, que pesa hoje na construção desse clima organizacional? Jura que você vai me pedir para fazer uma história? Em 3 minutos. Mas se eu tivesse de priorizar, né, eu entendo que as políticas são importantes, que os procedimentos precisam estar bem estabelecidos, até porque normatiza o comportamento das pessoas, né? Mas, sem dúvida, Ariane, o que faz toda a diferença é o investimento na liderança. Falo que o clima da empresa tem a temperatura do líder, né? Se é um líder ansioso, por exemplo, os colaboradores automaticamente estão acelerados, estão ansiosos, né? Angustiados. Então, e isso reflete em todo o clima ali, em todo o ambiente de trabalho. Então, o primeiro investimento é, né, na liderança, porque é ela que dita o clima. E isso passa pela escuta, né? Pensar em clima organizacional é pensar na escuta. O líder que pratica uma escuta, ele vai poder, ele vai abrir espaço para diálogos e para contribuição das pessoas que estão ali naquele ambiente. Os colaboradores podem dar sugestões do que pode ser melhorado, podem trazer ideias, podem suscitar, inclusive, conflitos que estão ali velados e que podem vir a crescer e se tornar um grande problema. Então, é preciso também ter coragem, né? O líder precisa ter coragem para trazer essas situações à tona e resolver o mais rapidamente possível. Então, esse investimento aí da liderança em relação ao clima é muito fundamental para que a gente tenha um ambiente saudável e participativo, né? Então, o diálogo, para mim, é a chave. Escutar as pessoas, principalmente, para que elas possam contribuir, né? Os trabalhadores, eles querem um lugar bacana para trabalhar, eles querem passar um dia legal, produtivo, e chegar em casa feliz com o que fizeram e onde estiveram, e as pessoas com quem conviveram, né? Ótimo.
Mas é isso mesmo, né? Acho que a gente também tem que ter essa humildade. Eu falo assim, que é uma coisa que o empreendedor, o empresário, a gente precisa estar buscando o tempo inteiro, é humildade, para a gente estar aberto para receber isso que você traz para nós, porque é da nossa responsabilidade, né? Capacitar, treinar, é da nossa responsabilidade, mas também trazer essas reflexões e esse acolhimento, né? Não tem como mais ser diferente, né, Laura? É uma ferida aí, que se for uma ferida para alguém, vai ter que ser tratada, porque é assim que o mercado tá sendo direcionado, né? Mas é isso, gente. O nosso primeiro bloco já chegou ao final. Eu quero agradecer aos nossos apoiadores culturais, ao Sicoob Credinor, que tem um sistema incrível de cooperativas aí para poder apoiar você que é empreendedor, empreendedora. A Novaes Empreendimentos, que tem construções aqui em Minas, não só em Minas, mas agora já está na Bahia também, a coisa só tá que cresce. Então, quer uma construtora aí de nome, renome, com uma metodologia certa e correta para contratar, para a construção do seu casa, seu empreendimento, contrate a Novaes Empreendimentos. A Impremix, que trabalha com serviços gráficos, que dá aqui as nossas canecas lindíssimas para os nossos entrevistados, né? E tem outros serviços gráficos também. A Cris Joias, a Classic Men's Club e a Fadenor. Agradeço a vocês. Se você perdeu um pouquinho aí do nosso programa, não se preocupe, só no nosso canal Empreendedor em Ação, lá no YouTube, e você fica por dentro de tudo. Quando terminar o programa fica lá na íntegra para você, ok? E me segue lá no @ArianeGaldino_Reinventa, e daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Empreendedor em Ação. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A transformação do mercado imobiliário de Montes Claros chegou. Conheça a Novaes Incorporações e Empreendimentos, que em 2025 traz um novo padrão em construção civil, tecnologia e sustentabilidade, combinadas para criar espaços que vão além do convencional. Construção de empreendimentos, reformas e projetos arquitetônicos personalizados. Tudo isso com qualidade premium e segurança em cada etapa. Venha viver o estilo Novaes, onde cada detalhe faz a diferença. Novaes Empreendimentos, ajudando a construir sua história. 38 98404 0697. Siga @Novaes Empreendimentos. A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Vitoruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Promoção Capital Premiado Sicoob Credinor. A cada R$250 investidos, você concorre a 10 iPhones, 20 TVs 43 polegadas, 5 motos Honda e um Chevrolet Onix 0 km no sorteio final. E você ainda recebe o dobro de números da sorte nos investimentos a partir de R$1.000. No Sicoob Credinor, o seu dinheiro pode render prêmios para você e prosperidade para a sua região. Confira o regulamento em capitalpremiadocredinor.com.br e participe. Atenção, você que quer ser revendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 997 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores.
Voltamos então, gente, com o nosso Empreendedor em Ação, esse programa semanal. Toda quinta-feira a gente está aqui às 18 horas na Rádio Universitária. Você que já conhece, já é ouvinte assíduo, já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Pois é, vai lá no Empreendedor em Ação, se inscreva, clique no sininho, lá você recebe todas as notificações semanais, os conteúdos que vão sendo colocados. Não só os podcasts completos das entrevistas na íntegra, mas também dos vídeos que a gente gera aqui nos bastidores dos nossos entrevistados, tá bom? Hoje eu tô falando aqui com a Laura Lilian Ferreira Silva, ela que é psicóloga, especialista em avaliação psicológica, MBA, em administração e gestão de pessoas. A Laura, gente, tem mais de 20 anos de experiência em recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento. Já atuou em empresas nacionais, multinacionais e também é educadora. E como professora universitária e coordenadora de programas de diversidade e inclusão, ela tem uma experiência incrível para trazer para nós. Ela também é sócia da Vincular, @Vincular Pessoas e Empresas. Pode seguir aí no Instagram, nós já tivemos outros profissionais aqui da Vincular, porque eles realmente têm um conhecimento importante e tem disponibilidade para poder dividir com a gente, né? Que a gente quer que divida. Tem que vir doar o tempo aqui com a gente. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Cicobi Credinor, esse sistema incrível, grandioso aí de cooperativas, colabora com o dia a dia dos empreendedores, empreendedoras, com a Novaes Empreendimentos, que é essa construtora que abrange não só Minas, mas Bahia também, e você pode confiar para que construa aí sua casa, enfim, seu empreendimento, né? E a Impremix, que tem serviços gráficos, que é a empresa que dá essas canecas incríveis que a gente presenteia para os nossos entrevistados e que você consegue ver lá nos shorts, nos vídeos lá no YouTube, onde você conhece também os nossos convidados que vêm aqui. A Cris Joias, a Classic Men's Club e a Fadenol. Então, esse apoio cultural, ele é muito importante para que a gente consiga fazer o nosso programa e também para que a Rádio Universitária continue trazendo o melhor da música e da informação para você. Mas sem mais delongas, vamos voltar aqui, viu, Laura, ao nosso roteiro. E eu já queria, como eu já falei aqui da Vincular, eu queria que você falasse pra gente o que te motivou, né? O que motivou a criação da Vincular e como que a sua vivência assim, em grandes corporações ajudou a moldar a proposta da empresa. Uma vez, né, que a gente conversando aqui nos bastidores, você me disse assim, que as estratégias foram aprendidas com as empresas grandes e gigantescas, mas elas podem ser elaboradas e podem ser replicadas para pequenas, médias empresas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso para nós. Exatamente, né? A Vincular, como o próprio nome já disse, né, surge do nosso desejo de gerar essa conexão, gerar esses vínculos e vínculos saudáveis entre as pessoas e as empresas, né? Eu e a Sara, nós tivemos aí por mais de 20 anos dentro das empresas, aprendemos metodologias, aprendemos ferramentas que, ao nosso ver, é possível, sim, adaptar à realidade das empresas. Então, o nosso desejo é levar esses instrumentos, levar técnicas, levar essas formas de desenvolvimento humano para a pequena, para a média empresa e mostrar que é possível, né? Customizar para atender à necessidade da empresa. São metodologias validadas e que geram resultados. E que a gente entende que gera e fortalece a conexão, que fortalece o vínculo, né? Que sustenta o vínculo entre as pessoas e as empresas. Não é à toa que o nome é Vincular. Pronto, temos um slogan aí. Ele já traz esse punch aí. Ô, Laura, mas fala pra gente. Então, você tem essa expertise, né, de oferecer os diagnósticos e as pesquisas de clima, que eu acho que é muito importante. Assim, eu, no meu negócio, assim, eu gero as pesquisas de clima, sabe? Uhum. A gente tem um apoio de uma empresa que a gente tem alguns outros benefícios, como telemedicina e tudo, e essa empresa ela tem um sistema que oferece para nós essa possibilidade de gerar essas pesquisas de clima que são importantíssimas, né? E toda vez que a gente se surpreende muito com o retorno. Uhum. A gente faz achando que vai vir uma coisa e quando você vai ver é completamente diferente, né? São 30 colaboradores ali que têm uma ideia diferente, né? Logicamente. Mas, na sua visão, por que tantas empresas ainda negligenciam esse processo? E como que ele pode ser um divisor de águas para o engajamento? E assim, vou fazer 3 perguntas em uma. Tá. E se você puder dar uma dica de ouro, assim, para esse empreendedor
como que ele pode construir? Porque às vezes ele acha que é inacessível ele ter uma empresa que faça isso para ele ou por ele. Né? Mas talvez ele mesmo possa construir esse clima. Né? Bom, Ariane, eu percebo que alguns empresários, algumas lideranças sentem um pouco de receio de escutar, ou um pouco ou muito, de ter esse feedback, né? De escutar o que os colaboradores têm a dizer sobre a sua experiência ali na empresa. Então, a pesquisa de clima, ela é um diagnóstico de como estamos, para definirmos um plano de ação para onde queremos chegar, priorizando as principais ações. Então, fazer o diagnóstico do clima, ele vai ajudar o empresário, vai ajudar o líder a ter mais clareza, né, sobre as percepções que os colaboradores têm da sua jornada ali dentro da empresa. E a partir disso aí é que, inclusive com o feedback, o retorno dado aos colaboradores e a construção de um plano de ação conjunto, né, que vão mitigar ou que vão desenvolver aquelas partes da empresa que podem melhorar, às vezes, coisas simples. Eu já vi em pesquisa de clima que, para melhorar o clima, os colaboradores queriam comemorar os aniversários do mês. Pode você ver. E isso fez simples, e isso fez toda a diferença para que eles tivessem mais momentos de integração e não ficasse só focado em produzir. Em outra experiência, na empresa foi sugerido pelos colaboradores a mudança da posição dos móveis. Olha isso, não precisava de investimento. Né? Então, é uma ferramenta importantíssima para o líder escutar as pessoas e também buscar a contribuição das pessoas. E não precisa, claro que com o olhar do especialista vai trazer uma contribuição importante, mas cada cada líder que quiser escutar a sua equipe pode construir uma ferramenta e aplicar anonimamente, pode também fazer grupos e conversar sobre determinados aspectos do clima para que o grupo fale abertamente. E aí é preciso uma escuta sem julgamento, ouvir, fazer brainstormings, né? Tudo isso com a contribuição... O brainstorms, que são aqueles momentos ali em que as pessoas dão as sugestões de maneira livre, sem ter ligação uma com a outra, não é isso? É a chuva de ideias. É a chuva de ideias, A gente está tão habituado a usar os termos. Aqui nós vamos traduzir tudo, né, Laura? Porque o ouvinte... A gente tem diversos, né, tipos de ouvintes, às vezes é um estagiário, tudo. Cuidado, né? Claro, tá certo. E aí, então, de abrir esse espaço. A pesquisa de clima é um espaço de escuta, de diálogo e de construção de um ambiente de trabalho melhor. E não precisa de pensar que isso custa caro, não. É possível fazer, é possível ter a cultura, fazer periodicamente. Hoje a gente tem empresas... Quando eu comecei a trabalhar lá atrás, a empresa fazia anualmente. Hoje tem empresa que faz a cada 3 meses e vai observando o clima para fazer intervenções mais rapidamente. É claro que eu estou falando de uma empresa com um número maior de funcionários. Mas colocar isso dentro do seu planejamento anual, ali, né, numa frequência razoável, e ir fazendo essas intervenções vai mudando, e mudando inclusive a cultura, né? Fazendo com que o próprio colaborador seja aquele que fala, nossa, na minha empresa eu sou escutado, na minha empresa a gente faz mudanças, na minha empresa tem abertura. E, ao falar isso numa roda de amigos, sua empresa vai se tornando interessante. Eu quero trabalhar nessa empresa, né? Eu posso colaborar, eu posso escutar, eu sou visto e ouvido como pessoa. Não significa que tudo que é colocado ali vai ser aplicado, vai ser realizado, pode ser priorizado, né? Escutar não significa fazer o que o outro quer. Escutar significa reconhecer o outro com o conhecimento que ele tem, com o pensamento que ele traz, né? Enfim, priorizar aquilo que for aplicável para o momento, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista da rotina, né? E é possível ir transformando a realidade ali aos poucos. Legal. Certo. Então, conta pra gente assim, você defende treinamentos dinâmicos e voltados para resultados reais, certo? Então, nossa conversa, né, eu tenho percebido que você tem falado isso para nós. Então, assim,
mas a gente ainda vê muita gente repetindo práticas que às vezes elas não vão dar resultado nenhum e são cansativas, enfadonhas, mas eu queria que você falasse, sabe, assim, quais as práticas, na sua visão, dentro da experiência que você tem, que você entende que são ultrapassadas, mas que ainda são comuns em treinamentos e dinâmicas e que já não fazem mais sentido no contexto atual, assim, que ainda são utilizadas. Ainda existe, Ariane, existem muitas empresas que compram pacotes prontos de treinamento. Ou que trazem treinamentos que viu em algum lugar, achou legal, mas que não é aplicável para a realidade da empresa. O que eu defendo hoje são treinamentos de acordo com as necessidades, de acordo com as demandas que existem, com as lacunas de treinamento, de desenvolvimento que existe dentro da empresa. Por isso, também para treinamento e desenvolvimento, é preciso fazer um diagnóstico antes, é preciso fazer um levantamento de quais são as competências atuais e quais competências necessárias, para daí os treinamentos serem preparados de acordo com sob medida, né, para essas necessidades. E outra questão, o treinamento sala de aula, palestra, é interessante? Não vou desqualificar essa metodologia, mas o treinamento vivencial, dinâmico, de acordo com a realidade, trabalhando os problemas da empresa, ele é muito mais efetivo. Atualmente, na Vincular, nós temos um programa de desenvolvimento de liderança e numa determinada empresa, nós estamos na fase 2, no nível 2 desse treinamento. No nível 1, nós trabalhamos conceitos, entregamos ferramentas para aplicação e agora no nível 2 nós estamos trabalhando os processos, inclusive com foco em melhorar a comunicação, que foi o que a gente identificou ali como necessidade a partir do nível 1. E nós estamos realizando workshops com as áreas, com fluxo, trabalhando o fluxo do processo, mas colocando as pessoas para conversarem. As pessoas, tanto do próprio departamento ou do setor, com os setores que têm afinidade. E aí eles vão trazendo as realidades, as dificuldades e também as sugestões, as propostas, os acordos acontecem. E aí, nesse momento, além, né, dos resultados para melhorar o processo, outras habilidades estão sendo desenvolvidas. Então, a gente tem ali a habilidade da comunicação assertiva sendo desenvolvida, da escuta ativa sendo desenvolvida, da capacidade de negociação, da adaptabilidade, da flexibilidade. Enfim, eu poderia citar da questão emocional, porque às vezes tem até um colaborador que está magoado com outro por conta de um resultado que eles não alcançaram, ou de uma entrega que uma área não faz e a outra não sabe. A empatia, à medida que escuta, né, como que aquela área funciona e como que eu funciono, o que eu espero de você, o que você espera de mim. Enfim, tem sido uma riqueza, sabe? E aí a gente vê resultado sendo produzido, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista comportamental. As mudanças acontecendo. Ou seja, esses treinamentos e dinâmicas mais engessados, então, demodê. Gente, demodê, né? Paulo, fez demais hoje. Saiu de moda, né? O negócio hoje é você realmente dar abertura e trabalhar essa questão da inclusão e da diversidade, que é básico para essa sua visão de gestão empresarial. Inclusive a diversidade de ideias, né? Pensamentos diferentes que vão somar e produzir resultados muito maiores, né? O programa de saúde mental e qualidade de vida que vocês oferecem vai além das exigências legais da NR1, porque agora a gente sabe que a NR1 vai entrar em vigor em 2026, né? Era para ser para esse ano, já está em vigor, mas não era de 2026, março de 2026? Na verdade, está em vigor desde maio de 2025. O que o governo trouxe em 15 de maio, se eu não me engano, um pouquinho antes, né? Houve uma corrida aí para as empresas se adaptarem. Foi um período de um ano educativo. Então, nós não temos, nesse momento agora, fiscalização. Então, o que vai vir em 2026 é a fiscalização. É a fiscalização, mas já está em vigor desde maio de 2025. E aí, o que eu percebi, houve uma corrida ali no início desse ano para poder as empresas adaptarem.
trazerem, Sim. incorporarem isso na gestão, mas agora deu uma relaxada, e isso me preocupa, porque essa demanda volta de novo com força se as empresas não começarem a se preparar melhor, né? Com certeza. Assim, nós já temos um tempo, a gente já trabalha assim, né? A gente já traz esse tipo de dinâmica para dentro do negócio, porque a gente foi vendo que era necessário. Depois da pandemia, então, a gente começou a fazer algumas terapias em grupo, né? Então, assim, oferece a telemedicina, que eles podem fazer a psicologia, a terapia, né? Psicoterapia semanal. Então, e a gente entende que essas coisas, elas realmente, elas dão resultado, né? Sim. Agora, na sua pergunta. Isso, e justamente, como é que a gente convence empresários a enxergar esse investimento como estratégico e não como obrigação? O que acontece? Todos estão muito sensibilizados, até porque sentem na pele, no dia a dia, essa realidade do adoecimento, do sofrimento, né? Psíquico, emocional, que impacta na convivência social. Bom, a NR1, o que ela traz é a gestão dos riscos psicossociais. Já existia, e as empresas, mas agora tornou mais clara, que está dentro dos riscos ergonômicos. Assim como existem os riscos físicos, os riscos químicos que precisavam ser mapeados. E que precisavam também de ações para poder serem mitigados ou para serem diminuídos os riscos à saúde do trabalhador. Então, é importante esclarecer isso. Já me perguntaram assim, Laura, eu vou precisar contratar um psicólogo para minha empresa? Todas as empresas vão precisar ter um psicólogo? O sonho da psicologia. O sonho para os psicólogos. Claro que nós queríamos, mas não é essa a realidade. Não é exatamente isso. O que é? Então, a NR1 traz uma política, uma obrigação legal das empresas identificarem os riscos psicossociais existentes no ambiente de trabalho e mapear esses riscos e ter planos de ação que vão eliminar de preferência esses riscos. E daí também ter programas de prevenção. Então, a gente tem um EPI para o ruído, por exemplo, o protetor auricular. E o que a gente vai fazer para proteger a saúde mental, a saúde emocional das pessoas? Para a gente criar esse ambiente saudável nas relações, para diminuir o assédio, né? Ou para acabar com assédios, que inclusive já existia em outra NR. Riscos psicossociais já existiam nas NRs. Então, o nosso cuidado, mas agora o olhar mais atento é reconhecer que o trabalho é um espaço em que as pessoas podem adoecer e que ali existem riscos. E que esses riscos podem ser evitados. Então, o nosso programa, ele é um programa que visa, na verdade, ir ao encontro desses riscos que foram identificados e a gente levando soluções para as empresas dentro desses que foram identificados. É claro que outros podem surgir, e aí o plano ele é dinâmico. Sim. Mas nós vamos trazer, levar nosso programa chama Vínculo Saudável, né? Para fazer aí tudo a ver com o nosso nome, né? Mas é um programa amplo que se adequa às necessidades da empresa. E como é que eu sei os riscos psicossociais? Eu preciso escutar os colaboradores. Então, é a partir da escuta com os colaboradores, e não só aqueles riscos já pré-existentes que são conhecidos, mas para que a gente tenha a percepção. Ao identificar, é muito importante escutar. E daí prover, né, os recursos, como você citou a telemedicina, você citou aí a psicoterapia, mas também outras formas de transformar esse ambiente num ambiente psicologicamente saudável. E aí convencer o empresário de que isso é importante para a sustentabilidade do negócio dele. Porque é negócio, gente, todo mundo precisa de saúde mental. Não é? Afinal de contas, ao investir nisso, o empresário vai diminuir o absenteísmo, vai diminuir a rotatividade, os erros no trabalho. As pessoas vão produzir melhor, com certeza. Né? As pessoas vão trazer inovação, criatividade para o trabalho. E eu acho que essa questão do autoconhecimento ela é muito importante, né? Porque às vezes
a gente vai desenvolvendo o nosso autoconhecimento, né? Quem está na liderança, na gestão e tudo. E às vezes o colaborador, ele tá lá, ele não tá te acompanhando. E aí você vem com ideias e tudo, mas você não sabe qual que é a interpretação que está sendo feita, né? Eu, por exemplo, eu aprecio uma comunicação transparente, né? E clara. Então, assim, tô aqui conversando com você, nós estamos conversando, que eu brinco, não sei o que, eu sou assim no meu dia a dia, né? Com os meus colaboradores, com os meus amigos, eu sou um pouco pior, viu, gente? Mas aí, né, você vai... tem que ter um filtrozinho, né? Mas, geralmente, eu sou assim. Então, às vezes, você tem um outro que tá ali, né, no espaço dele, e ele não tem essa maturidade para conviver com essa habilidade e, de certa maneira, digerir. Então, esse desnivelamento, ele causa esses ruídos que muitas vezes vão trazer os transtornos dentro do negócio. Você perde um talento ali, né, promissor muito cedo, né, ou um talento que super potencial, que você ainda precisa muito dele, também às vezes por um ruído. E é difícil, sabe, Laura, falando assim como empreendedora, como empresária, assim, humildemente, às vezes é difícil a gente parar. Eu não vou nem falar difícil, né, gente? Você sabe que é desafiador agora, né? Difícil, é desafiador. É desafiador, às vezes, observar isso, né? Então, por isso que a ajuda ela é importante. E aí, pensando nisso, e pensando também no futuro da gestão de pessoas, né? Quais tendências que você acredita, assim, que vão impactar mais diretamente no papel do que a gente ainda denomina como recursos humanos, né? Mas no papel da gestão de pessoas nos próximos anos? Bom, eu vejo que a gente o profissional de RH, ele também precisa ser cuidado, né? Para que ele cuide das pessoas. Mas pensando em gestão, nós precisamos trabalhar melhor com dados, e a IA está chegando aí para nos ajudar, porque com dados, decisões são tomadas, né? Então, a gente sair um pouco aí do intuitivo, do trabalho intuitivo, e trabalharmos com dados para a gente gerar ações mais consistentes e que geram resultados. Nós podemos pensar aí também na questão do foco da saúde mental, sim, né? Essa responsabilidade com a saúde mental do trabalhador, com a preparação das lideranças para também lidar com isso, e a conscientização para que o colaborador compreenda que ele é co-participante disso também, ele também é corresponsável, né? E, enfim, a tendência é a gente passar a investir cada vez mais no desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais, também dentro dos programas de treinamento das empresas, né? Não só as escolas, como eu citei, mas estrategicamente ali dentro das empresas. Pois é, e eu quero até explanar um pouco acerca disso, porque assim, você tem contato com diferentes empresas. E aí eu sei que provavelmente você deve chegar e falar o que essa empresa faz de bom e o que está precisando melhorar, né? Então, assim, quais os erros mais recorrentes que você observa em líderes, principalmente aqueles de primeira gestão? Eu acho que isso é importante, porque como a gente está nessa rotatividade, né? Então, você acaba tendo que, às vezes você não consegue manter uma liderança muito tempo, enfim. E às vezes você vai e promove um colaborador, né? Ou então, nós estamos falando aqui também daquele empreendedor que está começando a empreender, né? Está começando a exercer a liderança dele agora também. Então, assim, quais os erros que você observa nesses líderes de primeira gestão? Como corrigi-los antes que isso comprometa a equipe ou o negócio, né? Eu costumo dizer assim, nos treinamentos de liderança, ninguém nasce líder, né? Nós aprendemos a ser líder e vamos desenvolvendo as habilidades inerentes à liderança. Então, muitas vezes a empresa ela tem um ótimo técnico, né? Ou que é uma pessoa que se destaca ali pelas habilidades técnicas, e aí ela é promovida para uma função de liderança. E quando ela chega às vezes despreparada, imatura, ou reproduzindo modelos anteriores. Então, o que eu vejo mais comum é o líder que
ainda traz consigo aquela máxima, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso não funciona mais. Acabou. Né? Nós vivemos numa outra época da liderança que tem um outro lugar, o lugar de influenciar, de inspirar pessoas, né? E aí, enquanto líder, outras habilidades são muito mais exigidas dessa liderança, dessa pessoa, do que as habilidades técnicas que ela trouxe, que a fez chegar nesse lugar, né, de ser promovido. Então, esses são um erro mais comum. E aí, não escutar, né? A escuta fica interrompida, e não escutar gera um muro entre o líder e a sua equipe. O processo de autoconhecimento do líder também é importante, como você citou. E aí, desenvolver as habilidades. O que vai diferenciar, né, a esse líder é desenvolver tanta habilidade técnica, mas agora, nesse momento, muito mais as habilidades comportamentais de liderança, né? Saber resolver conflitos, trabalhar, desenvolver a equipe, reconhecer os talentos individuais, o nível de maturidade de cada pessoa da equipe para poder ele apoiar aquele que precisa de apoio, dar autonomia para quem já pode ter autonomia, né? E ser esse líder, eu falo que é um líder para cada pessoa e para cada situação, que é o líder situacional, né? Então não existe um estilo único, e principalmente esse estilo autoritário que já está ultrapassado, né? Então é preciso repensar. Por isso é importante que as empresas treinem as pessoas, desenvolvam, senão vai começar a perder os bons colaboradores. E não é isso que a gente quer. Então a gente pode dizer assim, para encerrar, porque nós já estamos aqui nos últimos 2 minutinhos, né, Paulo? Então, para encerrar, nós podemos dizer então que é primordial para esse empreendedor, né, para esse gestor, então ele ter uma escutativa, ele se preocupar em treinar e capacitar os colaboradores, né? Isso. E não só que esses colaboradores tenham autoconfiança, mas que esse líder gestor também se preocupe com a sua autodesenvolvimento, né? Na verdade, a palavra é autoliderança. Autoliderança. Podemos falar isso? Podemos. E para mais, as pessoas podem te procurar no @vincular pessoas e empresas. Pessoas e empresas. @vincular pessoas e empresas. Isso. Lá tem nossos contatos no link da bio, tem um pouco do nosso trabalho. Nós precisamos ser um pouco mais ativa na rede social. Mas é muito trabalho. Mas ali tem uma amostra, é muito trabalho, né? Nós ainda somos uma empresa que nós fazemos todos os papéis. Então, mas ali tem o nosso contato, um pouco do nosso trabalho, a gente compartilha, assim, à medida do possível. E estamos à disposição, a gente vai até a empresa, fazer o diagnóstico, conhecer legal. A empresa, né? A realidade. Nós não temos um pacote pronto, não. Nós vamos construir junto com a empresa aquilo que for necessário para ela. Aquilo que, sob o nosso olhar como especialista, com a nossa experiência, somado com o olhar de especialista e de experiência que a empresa tem, que os colaboradores também têm, e construir propostas, políticas, enfim, ações, treinamentos. E isso é muito importante, né? Porque às vezes chega lá um consultor, um mentor e de repente há um apagamento do que já foi feito. Não é assim, né? O que foi feito, o que tem. Mas, Laura, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui compartilhando com vocês, né? Um pouco da experiência. Espero ter contribuído aí. Estou à disposição. Como sempre, sobraram perguntas no roteiro. Obrigado, viu, Obrigada Laura? a vocês. Gente, é isso, mas em um outro momento, com certeza, nós vamos ter mais Vincular aqui, porque os papos são muito bons e a gente realmente tem dicas reais, né, que unem aí prática e teoria, que é o que a gente entende que o mercado precisa, né, de muita prática, porque só teoria, aliás, no campo das ideias, tudo é muito fácil, né, gente, mas levar isso para ação é mais complexo. Então, por isso que a gente está aqui, o Empreendedor em Ação está aqui semanalmente, às 18 horas na Rádio Universitária, para colaborar com você, com conhecimento, com mini mentorias, mini consultorias, com histórias de superação que possam realmente fazer a diferença aí na sua trajetória. Para mim, todo o programa me traz algo de novo, assim, eu saio sempre assim, pensando em várias coisas e refletindo acerca também, então é um crescimento enorme. E se você perdeu algum pedacinho do nosso programa, se preocupe não, vai lá no YouTube, se acalme, vai lá no YouTube e busque Empreendedor em Ação, inscreva-se no nosso canal, clique lá no sininho para você receber as notificações semanais aí
do conteúdo que vai chegando para você. Me segue lá no @ArianeGaldino_Reinventa. Lá tem dicas sobre empreendedorismo, sobre liderança feminina, liderança criativa. Você fica sabendo de eventos que estão acontecendo por aí e você ainda fica por dentro do nosso cronograma das entrevistas semanais aqui na rádio. Para encerrar, eu quero agradecer muito o apoio cultural dos nossos patrocinadores. O Cicobi Credinor, que é esse sistema de cooperativas incrível que está aí para auxiliar você, empreendedor, empreendedora. A Novais Empreendimentos, né, que constrói em Minas, Bahia, está aí para também colaborar com o seu processo, seu sonho de construir sua casa ou seu empreendimento. A Impremix, que serve você com serviços gráficos, e é a empresa que traz para nós aqui esse mimo incrível das canecas, que está linda, os entrevistados adoram. A Cris Joias, a Classic Men's Club e a Fadenor. Então, muito obrigada pelo apoio cultural, e se você quiser ser um apoiador, pode me chamar lá no @ArianeGaldino_Reinventa, ou pode também mandar um e-mail para a gente no empreendedoremasãomoc@gmail.com. Muito obrigada, e na próxima quinta-feira nós temos mais um episódio aqui para você. Até lá! A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.